Na nossa infância, muitos tiveram o primeiro contato com uma série japonesa na saudosa Rede Manchete, em suas tardes com os tokusatsus, as séries japonesas de live action, e agora o primeiro e talvez mais importante deles aqui no Brasil está de volta. 30 anos depois, o regresso de Jaspion em um quadrinho nacional. Depois de anos longe da Terra, o fantástico Jaspion volta ao nosso planeta para investigar o surgimento de uma estranha energia negativa que poderá trazer Satangos à vida. O campeão da justiça, ao lado de Henry e Mia, se reúne antigos e novos aliados para deter esta terrível ameaça. É hora de Jaspion e do gigante guerreiro Daedon lutarem mais uma vez em prol da paz na galáxia. Esta é a sinopse deste quadrinho nacional, lançado pela JBC, com roteiros do Fábio Yabu, conhecido já aqui no Brasil por outras obras aí infanto-juvenis, e desenhos de Michel Borges, os desenhos bem bonitos também. Foi recém-lançado aí, estava lendo agora. Ele é um formato de... Olha aí que bonita. É um formato desenhos mangás, mas no formato ocidental, né? Aqui a nossa linha não é um mangá e de trás para frente. E ele começa colorido aqui, com inclusive um desenho ensinando a abertura. E aqui o final. Eu não assisti, não lembrava deste final do Jaspion. Eu assisti lá na Rede Manchete, aqui o último embate entre o Jaspion e o guerreiro Darleon contra Satangos, no final da série. E depois você continua 30 anos depois com o Jaspion voltando à Terra, o regresso de Jaspion. Jaspion ficou 30 anos no espaço, trabalhando com a polícia interplanetária, e quando ele tem que retornar à Terra, já justamente pela ameaça do retorno de Satangos, pelas energias negativas, e ele descobre que a Terra, e principalmente o Japão, a Tóquio, ficaram uma situação bem bagunçada, vamos dizer assim, depois que ele foi embora, achando que estava tudo resolvido. Enquanto ele estava no espaço, a Terra estava mais uma vez mergulhando aí em caos, confusão e uma energia negativa, que é o que traz aí, o que fornece a energia para os Satangos, que é uma representação aí do próprio Satã, né, que nós tínhamos na série. Inclusive, tem alguns pequenos detalhes religiosos aí na série, né? Porque o próprio pai do Jaspion era um velhinho parecido meio lá com Deus. Edim, o senhor me chamou? O que é isso? É uma Bíblia da Via Láctea. Bíblia? Quando o poderoso Satangos despertar, a fúria dos monstros espaciais arruinará os planetas e em breve a constelação será exterminada. Era uma série bem humorada, né? Vou falar um pouquinho sobre a minha história aí com os tokusatsus, né? Eu, como muitos aqui que acompanham o canal aqui por essas recordações aí da infância, lá nos anos 90, eu criança assistia a Rede Manchete, principalmente à tarde. Eu sempre fui uma aluna que ia de manhã, no período de manhã, à escola, e à tarde estava ou assistindo algum filme ou jogando algum videogame. E a Rede Manchete foi a primeira a trazer o trio, né, dos tokusatsus, né? Tokusatsu são essas séries japonesas aí com atores reais e toda aquela produção mega tosca que a gente conhece e gosta também, tem boas recordações, né? Eu lembro que eu, quando era criança, já achava engraçado aquelas explosões com fogos de artifício, era tudo assim uma produção bem barata, né, gravada naquelas
literalmente numas pedreiras da Toei Company, né, que produzia essas séries no Japão. E o Jaspion, ela chegou em São Paulo, aqui nas locadoras de São Paulo da época, que tinham acesso a esse conteúdo da televisão japonesa, e acabou fazendo sucesso em um pequeno círculo e acabou sendo comprada, né, pela Manchete, pela Rede Manchete, com o Jaspion. Depois, da mesma balada, vem o Changeman, né, que são os Super Sentai, né, os grupos de heróis. Uma geração mais nova aí conhece, é claro, os Power Rangers, né, mas os grupos de Super Sentai começaram lá atrás, né, com Changeman, Flashman, e o Jiraiya também, né, eram os três ali da mesma época que fizeram a alegria ali da infância das crianças ali no comecinho de 1990, né, final dos anos 80, começo dos anos 90. Porque justamente, né, quem é daquela época lembra que no máximo nós tínhamos ali 4 emissoras em casa, né, na antena parabólica, né, que era a Globo, o SBT, a Manchete, Bandeirantes, eram as principais que pegavam aí na maioria das parabólicas, né, quase ninguém tinha, eu pelo menos não tinha acesso e não conhecia ninguém que tinha acesso ali em 1990 a uma TV a cabo, por exemplo, né, era a parabólica com o sinal da TV aberta. E aí a programação infantil era bem restrita, né, era com horários restritos, né, então de manhã tinha muito da programação infantil, e eu, como estudava de manhã, não assistia durante a semana, né, assistia aos finais de semana, aos feriados, às férias, e à tarde eu estava sempre procurando alguma programação infantil, né, algum filme, algum desenho que estivesse passando em algum desses canais que eu pudesse assistir. E a Manchete trazia à tarde ali, né, eu acabava descobrindo e assisti muito o Jaspion. Achava divertido, né, eu já tinha uma noção, quando era criança, das limitações de efeitos, né, porque mesmo criança, nós já assistíamos filmes lá dos anos 80, como De Volta para o Futuro, então você tinha uma noção de alguns efeitos especiais, e a gente sabia que isso aqui era limitado, assim, né, como produção, mas o herói era carismático, o ator que fazia o Jasper era muito carismático, a série tinha ali as pitadas de ação e de comédia, eram bem pastelão também, né, tinha uma comédia bem pastelão, os atores não eram grandes atores em nível de premiações, né, eram atores ali legais, simpáticos, sabiam fazer as coreografias, e era a estrutura dos tokusatsus, né, eu nem conhecia uma história, para ser sincera, eu peguei esse aqui para ler, achei interessante a proposta, quis conhecer, mas eu não acompanhei um lore nem de Jaspion, nem de Changeman, do Jiraiya, eu sei que tem um começo, uma origem, depois tem um final da série. Eu não assisti na época isso, não fazia ideia, porque para mim era o episódio da semana, né, era a estrutura episódio da semana dos tokusatsu clássicos, né, que você tem o primeiro, o monstro em tamanho humano atacando a cidade, depois o monstro é transformado num monstro gigante, ameaçando destruir a cidade, e aí vem o super robô, né, do herói. No caso do Jaspion, era o Daileon, né, o gigante guerreiro Daileon. E tem toda aquela transformação legal, os brinquedos que vendiam muito na época, obviamente, vendeu muito. O Jaspion, especificamente, ele fez muito mais sucesso aqui no Brasil do que no Japão, né. O Japão, claro, tinha muitas séries e animações e desenhos e mangás, então tinha muita opção, né. No Brasil, quando nós tivemos esse acesso na Rede Manchete, assim, todo mundo ficou, a criançada gostou muito, porque era uma programação ali infantil que estava disponível, que ninguém conhecia, né, não tínhamos comparações com outras séries e outros produtos japoneses, né, pelo menos. Qual é o alvo do diabólico Magaren? Kayoko e Kenta resolvem fugir da fazenda para encontrar seu pai e acabam se envolvendo numa terrível cilada de Magaren. Por outro lado, o estranho caso do desaparecimento de personalidades ilustres leva Jaspion a uma descoberta incrível. Não percam mais uma sensacional aventura de Jaspion. Qual o destino da humanidade? Esse quadrinho é bem legal por isso. Eu senti que é um quadrinho mais para os fãs da série, acho que vão curtir mais. Talvez, assim, quem, né, público mais novo que queira conhecer Jaspion por esse quadrinho, claro que também funciona, né, a história funciona,
Mas ele eu acho que ele é mais especial e para quem viveu essa época da série aqui no Brasil, essa febre do Jaspion no Brasil. Porque ele acompanha justamente isso, né? A série 1990, e aqui Jaspion volta para a Terra 30 anos depois, com a mesma aparência, tudo, porque ele não é terráqueo, né? Quem lembra aí da série. Então ele tem a mesma aparência e volta para a Terra porque justamente está acontecendo aí uma onda de ódio na Terra e na galáxia. Isso é uma sacada bem legal do Fábio Yabu também, né? Dos roteiros. Que realmente a gente estava vendo por aí uma certa onda aumentada aí, né, de ódio e violência aí de algumas formas contra algumas classes e tudo mais, né? Então isso foi uma sacada bem legal, que isso ajudou a trazer, alimentar a volta do Satangos, né? E ele precisa retornar à Terra antes que isso aconteça. E aí ele dá uma recapitulada das coisas que aconteceram na série, inclusive a parte editorial tá bem legal, porque apresenta aqui no final dos quadrinhos, no final da história, toda uma produção aqui, os extras, com os personagens, a galeria dos personagens. Tem desenhos bem bonitos aqui do Michel Borges. E aqui ele apresenta, então, um resuminho de cada personagem, desde o Jaspion, claro, né? Os protagonistas, até os vilões, os personagens secundários. Então ele dá um panorama bem legal, para quem não lembra, como eu, não lembrava dos personagens da série. E também alguns extras sobre a história aqui no Brasil, o sucesso que o Jaspion fez aqui no Brasil, essa febre. Teve até o circo do Jaspion, e quem é dos grandes centros aí vai lembrar do circo do Jaspion, o Satangos. Aqui os equipamentos, né, as armaduras, os equipamentos, os veículos do Jaspion, que vendeu muito brinquedo aí também na época. Então tem uma parte bem legal aqui, algumas entrevistas com as pessoas ali que fizeram parte de trazer essa série para o Brasil, trazer para a Manchete, quanto algumas pessoas que são fãs da Jaspion, né, e até hoje continuam aí, como o próprio Fábio Yabu e o Michel Borges, né. Então eles têm um depoimento aqui sobre a importância da série aqui no Brasil para quem era criança lá em 1990, né. Então isso é bem legal. Foi uma febre, ele explica aqui como essa febre tomou o Brasil um pouquinho mais, é bem bacana aqui a parte bonita também, bem bonita, assim, a parte editorial, assim, o quadrinho bem bonito. E a história é bem bacana, é um episódio, assim, com bastante ação e comédia, assim, um pastelão, assim, como eu achei bem uma vibe, assim, como era o seriado. E para quem assistiu lá e viveu, era criança nessa época, vai gostar talvez ali de relembrar. Ani! Então, isso é tudo oficial, né? Isso aqui é licenciado pela Toei, pela Sato, né? Sato Company, que tem os direitos do Jaspion no Brasil. Isso é tudo legalizado, então bem bacana. Os japoneses liberarem isso para o Brasil, sabendo, né, de toda a febre aí da grande quantidade de fãs que existem dos tokusatsus aqui no Brasil, então isso foi liberado. E é bem bacana. Quem quiser relembrar também, os episódios estão disponíveis aí na Amazon Prime. Esse e outros tokusatsus, né, que eu já mencionei aqui também. Quem quiser relembrar lá um episódio para bater aí uma nostalgia, também está disponível, certo? Bacana, então, o regresso do Jaspion pela JBC, quem quiser conhecer e relembrar um pouquinho desta série. Achei bem bacana. Então, muito obrigada aí para quem assistiu o vídeo até agora e até o próximo. Beijo no coração de todos.